No final, a crise não é somente financeira. A maior crise do ser humano é de mentalidade. E enquanto você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar trabalhando, ganhando e gastando e nunca avançando para lado nenhum. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Hoje estou falando diretamente da capital da China, em Pequim, onde eu venho todos os anos lecionar na Universidade de Pequim como professor convidado entre uma universidade britânica, a UCL, University College of London, e também a Universidade de Pequim. Hoje gostaria de falar com você algo muito importante. Preste atenção nesses dados. 2 em cada 3 brasileiros estão endividados, ou seja, mais de 67% da população. Mas o dado mais perigoso não é este. 21% dos brasileiros já perderam o controle das suas finanças. E agora vem a parte que ninguém gosta de falar e nem de ouvir. A maioria dessas dívidas não nasceu da necessidade. Nasceu da decisão de comprar algo, de fazer algo. Eu disse a maioria, não tudo, ok? Por exemplo, cartão parcelado com juros exorbitantes, empréstimos com juros exorbitantes e contas e mais contas. Isso não é sobrevivência, isso é padrão de comportamento do brasileiro. E não é só no Brasil, ok? Hoje eu quero falar sobre o Brasil e os brasileiros. Agora, pensa comigo com muita frieza. Se o problema fosse realmente somente dinheiro, quem ganha mais não teria dívida. Países mais ricos não teriam pessoas totalmente quebradas, como eu conheço, por exemplo, até na Inglaterra. E você não veria gente rica falindo. Portanto, o problema não é só dinheiro. Mas isso acontece todos os dias em vários países do mundo. Então, vamos parar de mentir para nós próprios que o problema é dinheiro, porque o problema não é o dinheiro em si. O problema é a forma como você pensa sobre o dinheiro. Exatamente. O problema é a forma como você pensa sobre o dinheiro. E aqui entra algo que poucos têm coragem de dizer. Poucos. Existe uma mentalidade de escassez ensinada desde a escola, desde a família, inclusive dentro das religiões ou dentro da fé. Interessante, não é? Uma ideia, por exemplo, de que sofrer é virtude, faz parte da vida. Ter pouco na vida é um símbolo de espiritualidade. Prosperar é algo suspeito. Mas isso não se sustenta. Sabes por quê? Olha o que está escrito no livro de Salmos, lá na Bíblia, capítulo 23, versículo 1. Todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Não diz o suficiente. Não diz sobreviver. O que diz lá? Nada faltará. Nada. Ou seja, não deve faltar nada. Quando nós entendemos esse versículo, nós temos realmente uma mentalidade de abundância de acordo com o que a Bíblia nos fala, o que Deus está falando para nós. Agora vamos mais fundo. No livro de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja bem, abundância. Portanto, abundância não é escassez, não é aperto no final do mês e não é dívida. Então, existe um conflito claro. A Bíblia fala de abundância, de vida, de propósito. E a realidade mostra o quê? Escassez. Com as pessoas que acreditam no que está escrito na Bíblia e não seguem o que está escrito. O problema está onde, então? O problema está na interpretação
na mentalidade e na execução das informações que a Bíblia nos mostra. Agora vamos voltar aos dados. Pessoas devendo para amigos e familiares, eu sei muito bem o que é isso. Cartão de crédito com juros absurdos, que podem chegar até 400% ao ano. Contas básicas atrasadas. E o mais grave, 64% já estão cortando até no lazer. É muito. 60% estão piorando a qualidade de vida a cada dia que passa por causa das dívidas. 52% dos brasileiros estão comendo menos porque não têm dinheiro para comprar os alimentos. Mas, meus queridos, isso não é só o financeiro, isso é psicológico, isso é emocional, isso é estrutural. Agora eu quero te provocar mais ainda. Se você está nessa situação, a pergunta não é como eu posso ganhar mais. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo, né? A pergunta real é: por que eu continuo tomando decisões que me mantêm nesse patamar de pobreza? O que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu continuo tomando decisões de continuar no crédito? Porque, veja bem, renda sem mentalidade só aumenta o problema. Renda sem mentalidade só aumenta o problema. Você não precisa somente de mais dinheiro. Você precisa de mais consciência. Muitas pessoas que ganham na loteria perdem tudo em poucos anos. Isso é provado estatisticamente. Agora, olha só o que está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, lá na Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de recurso. É falta de entendimento, de percepção, de mentalidade. Agora preste atenção nisso, junto comigo. O sistema inteiro foi desenhado para te manter endividado. Deixa eu te repetir. O sistema inteiro foi desenhado para te manter endividado. Crédito fácil, parcelamento infinito, consumo emocional, comprar aquilo que você não precisa, pressão social. Você não foi educado para prosperar. Você foi treinado para consumir cada vez mais e ficar endividado. E é aqui que entra o ponto central do que eu chamo de Deus rico versus Deus pobre. Exatamente. Não é religião. Não é sobre religião. Deus rico versus Deus pobre é sobre mentalidade. Mentalidade de Deus pobre, que a maioria tem, continua indo nas igrejas, acreditando nas religiões, lendo a Bíblia muitas vezes, mas continua tendo uma mentalidade de um Deus pobre. Ou seja, dinheiro é o problema. O rico é suspeito, ele deve ter feito alguma coisa errada. Sofrer é uma virtude do cristão. Vida é escassez. E aí, qual é o resultado? O resultado são decisões pequenas na vida, medo constante, dependência financeira e endividamento crônico. Agora, veja bem, quem tem uma mentalidade de Deus rico, pensa de outra forma. Deus é abundância, recursos são as ferramentas que eu tenho à minha volta, prosperidade tem um propósito, porque também a vida é sobre expansão. E o resultado qual é? Decisões estratégicas, crescimento real, liberdade financeira e impacto na sua vida, na vida das pessoas à sua volta e na sociedade. Agora vamos ser diretos, ok? Você não está endividado somente por causa do sistema. Você está endividado, se você está, não é? Eu espero que não, porque você está preso, porque ainda pensa como quem foi programado pelo sistema. E enquanto isso não mudar, aqui na sua mentalidade, nada irá mudar.
Veja bem, livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, não é mudar o saldo bancário somente, é mudar a mente e ter uma mente de um Deus rico. Agora, vamos para o ponto mais prático deste vídeo. Se você realmente quer sair dessa situação, existem 3 movimentos obrigatórios que eu gostaria de dividir com você hoje. 3 movimentos obrigatórios que você precisa iniciar hoje, não amanhã. Hoje. Primeiro, revelação. Você precisa encarar a verdade dos fatos, sem desculpas, sem narrativa bonita, tentando colocar a culpa nos outros ou no governo. Pergunte-se a si mesmo, onde você errou? Quais decisões te trouxeram até aqui no endividamento? E qual o padrão que você continua repetindo a cada dia? Número 2, ruptura. Sem uma ruptura, não existe mudança. Na mente. Cortar aquilo que está realmente doendo. Parar com os hábitos ruins. Dizer não para o que antes você aceitava como normal. Isso não é confortável, mas é necessário. No seu dia a dia, você tem que pensar como você está gastando seu dinheiro, como você pensa sobre o dinheiro. E número 3, reprogramação mental. Você precisa reconstruir a sua relação com o dinheiro. Portanto, você precisa 3 coisas: disciplina, visão e uma estratégia para a sua vida financeira. Porque dinheiro não destrói ninguém, meus amigos. Dinheiro apenas revela quem você já é. Olha que interessante, o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, lá no Novo Testamento. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Se você não sabe gerir o pouco que você tem, como que você vai conseguir gerir muito mais? Isso só acelera a sua queda, porque se você não sabe gerir o pouco, como que você irá conseguir gerir, né, ou administrar quando você tiver muito mais? Agora, escuta isso com atenção aqui comigo. Você pode continuar fazendo parte dos 67% que estão endividados, ou pode sair dessa situação. Mas não é somente com motivação, é com decisão, e é por isso que eu estou falando sério aqui com você. Quem sabe, muitos até não estão gostando deste vídeo. Quem sabe até já saíram e não querem mais ver o restante do vídeo. Mas olha, no final, a crise não é somente financeira. A maior crise do ser humano é de mentalidade. E enquanto você não mudar a sua mentalidade, você vai continuar trabalhando, ganhando e gastando e nunca avançando para lado nenhum. Mesmo indo na igreja, mesmo acreditando nas religiões. E veja bem, isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre... Esse assunto é sobre o quê? Sobre o que Deus quer para você. Quem sabe a vida não está somente faltando dinheiro. Está te faltando mais clareza. E a clareza começa aqui na sua mente. Porque a clareza da nossa vida muda tudo. Se você está em um ponto de decisão na sua vida, se sente que está travado realmente, então seja honesto consigo mesmo. Você não precisa de mais esforço, de mais motivação. Você precisa tomar uma decisão estratégica. Você precisa de direção na sua vida. Não importa quantos anos você tem. Eu conheço muitas pessoas que fizeram mudanças já mais tarde na sua vida. Eu mesmo fui um deles. Ok? Então, você precisa de uma direção na sua vida. Tem muitos vídeos ensinando aqui no YouTube sobre como organizar as suas finanças. E você não precisa comprar curso nenhum, não precisa comprar absolutamente nada. É tudo gratuito.
Agora responda com honestidade para você mesmo. Você quer sair da estatística ou você quer continuar explicando por que ainda está nela e continuar sendo um inimigo de si próprio e estar preso nesse sistema? Porque o sistema é como eu disse para você lá no início. Ele é feito para você estar endividado. Até o sistema educacional. Agora, o mais interessante é o que eu sempre aqui falo. E também lá no meu Instagram. Se você não está inscrito no meu Instagram, dá uma olhadinha lá. Ailson J. D. Moraes. Eu sou professor na área de empreendedorismo global e estratégia de negócios. E leciono em vários países. Eu sei exatamente o que eu estou falando, não somente do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista prático. Eu saí do nada. Eu saí do nada. Eu sou o que se diz em inglês um self-made. Eu saí do zero para me tornar multimilionário. E fazer o que eu gosto, como professor. Se você não conhece a minha história, dá uma olhadinha lá no Instagram. Lá tem tudo. Eu saí de faxineiro para professor internacional, lecionando em vários países do mundo. Falo inglês e leciono em diferentes países. Se eu conseguir sair da mediocridade, da miséria, por que você não pode sair também? Então, existem aqui muitos recursos no Instagram e também aqui no YouTube, gratuitos, informações gratuitas. Até mesmo esse puxão de orelha, quem sabe que eu estou dando hoje aqui para algumas pessoas, é uma maneira de você começar a pensar em mudar a sua mentalidade. Então você não precisa gastar nada. A única coisa que você precisa fazer é tomar uma atitude, uma decisão hoje e falar para você mesmo que você vai fazer uma grande mudança na sua vida e não vai mais estar na estatística dos 67%. Você vai passar por outro lado. Quem sabe vai demorar um pouco, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Para mim demorou muito tempo, mas eu consegui fazer essa grande mudança na minha vida. E eu estou aqui para te dar um conselho, ou vários conselhos. E não estou aqui para te vender nenhum tipo de curso, até mesmo nem os meus livros. Se você quiser, pode dar uma olhada na internet, comprar os meus livros, pode ir até lá e pode vir até, quem sabe, fazer parte de uma das minhas aulas de MBA, de mestrado e pós-graduação aqui na China, na Finlândia, na Inglaterra, em outros países. Mas não é isso. Não é isso. Eu estou te dizendo que você precisa fazer uma mudança de mentalidade, principalmente se você acredita em Deus e acredita na Bíblia. Porque todo o conhecimento que você precisa está na Bíblia e também conhecimento prático aqui no YouTube e também na internet gratuito, sem pagar absolutamente nada. Você só precisa tomar uma decisão e ter a atitude de fazer essa grande mudança. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque está dando certo para milhares e milhares de pessoas aí no Brasil. Então, faça parte desses milhares que estão fazendo a grande mudança e, quando você fizer essa grande mudança, ensine os outros também a fazerem essa mudança de mentalidade, de acreditar em um Deus rico. Porque um Deus rico é esse Deus da Bíblia que quer que você viva melhor. E aqui não é só questão financeira, é uma questão de prosperidade em toda a sua vida. Né? Fazer exercícios, se alimentar bem, né? Ler bons livros, ver bons vídeos, né? Não ficar perdendo tempo com outras blá 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 que tem por aí, porque tá cheio, né? A maior parte das informações aqui no YouTube, um dia desse eu vou fazer um vídeo sobre isso, são lixo, ok? Essa é a realidade, ok? A gente vai se falando. Eu agora vou para uma outra cidade aqui, são 4 horas e meia de trem de alta velocidade até chegar do outro lado lá, e a gente vai com certeza colocar alguns vídeos, né? Eu trabalhei muito nos últimos dias e agora vou tirar uns diazinhos aí de descanso aqui pela China. Grande abraço e a gente se vê na próxima.